Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 14 de agosto e eu vou trazer para vocês uma atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, essa semana a gente tem algumas coisas para mostrar e eu queria começar olhando a diferença dos dados da semana passada para essa semana. Então, olhando aqui, a curva de 6 de agosto, a curva que eu apresentei na semana passada, a gente tinha esse formato aqui meio estranho, que tinha essa quebra bem aqui no dia 25 de julho, que estava crescendo, daí pá, começava a parar de crescer. Eu tinha atribuído isso a uma represagem, o que era natural de se esperar uma represagem grande. É isso que acontece quando a gente tem uma represagem muito grande, as curvas ficam com esse formato. Agora, hoje, dia 14, no mesmo período, a curva já mudou bastante de figura, ela já não apresenta mais aquele formato de uma curva que esteja razoavelmente represada. Então ela está bem distribuída, a gente vê aqui os aumentos das semanas estão condizentes, então eu estou acreditando que até esses dados aqui não estão muito represados. Mas eu quero chamar a atenção não para a represagem, não para essa mudança de tipo de curva ali nos últimos dias, mas eu quero chamar a atenção para essa semana aqui. A semana do dia 16 de julho até o dia 23 de julho. Na semana passada tinha 1.677 novos casos. Agora, com os dados de hoje, a mesma semana, está só com 1.120 novos casos. Ou seja, 500 casos. 500 casos que estavam sendo atribuídos para essa semana saíram. Isso daqui é o contrário de represagem, né? É uma atualização, é algum ajuste que foi feito que tiraram 500 casos dessa semana e distribuíram principalmente para semanas anteriores, e eu diria até mais para essa semana aqui do dia 2 ao dia 9. Olha só, essa semana do dia 2 ao dia 9 tinha, na semana passada, 1.300 casos entrando nessa semana. Hoje, 1.549. Todas essas semanas aqui ganharam novos casos. A semana que perdeu foi essa semana. Olha só, 649, aí virou 717. 714 virou 743. 886 virou 985. Aí essa semana aqui foi a semana que mais ganhou. Ó, saiu de 1.316 para 1.549. Essa daqui saiu, amigou bastante, olha só, saiu de 1.191 para 1.447. Enquanto essa semana aqui saiu de 1.600, quase 1.700, foi para 1.100. Perdeu muitos casos essa semana. Então, essa curva aqui, ela poderia estar com esse formato não porque tivesse uma represagem nesses últimos dias, pelo contrário, poderia ter muitos casos nesses dias que estava dando um crescimento muito acentuado, e aí quando esse crescimento vai se suavizando, aí essa represagem aqui já não é tão impactante. Mas claro, tinha uma represagem, porque só tinha sido registrado 104 casos nessa semana do dia 30 até o dia 6, e hoje a gente já viu aí praticamente 900 casos nessa mesma semana. E essa daqui também tinha uma pequena represagem, tinham registrado 714 casos e agora estão registrando aí praticamente 1.000 casos. Mas, enfim, essa daqui é a curva da semana passada até o dia 6. Eu queria dar uma chamada na atenção porque tem uma diferença muito grande, não no sentido absoluto, porque se a gente olhar só o que a gente vinha olhando, a represagem na última semana é 8%, isso aqui é uma represagem assim, bastante razoável. Eu não tenho nenhuma... tá ok, assim, né? 8% uma semana para entrar, isso é bem bom. 2 semanas não teve represagem nenhuma, ao contrário, né? Saíram casos. A estranheza é essa diferença aqui, que tem casos negativos. Muitos casos saíram do sistema, foram para outras datas. Então a curva preta aqui é a curva da semana anterior, a curva azul é a curva dessa semana. Olha só, essa semana aqui, principalmente, foi a semana que mais perdeu. Ela tinha uma grande amplitude, ó. Ela saía de baixo e chegava em cima, e agora a curva azul sai um pouco mais de cima e chega um pouco mais embaixo. Ou seja, essa semana aqui perdeu casos, tá, pessoal? Então era isso que eu queria dizer. Outras semanas aqui também perderam, né? Teve essa represagem negativa, né? Nem sei como é que eu diria isso. Mas, enfim, então, fundamentalmente, essa semana aqui, talvez os dados já estejam mais próximo de uma coisa
consolidada. Talvez a represagem tenha diminuído, talvez tenha tido algum ajuste aí nos dados, eu não sei, sinceramente eu não sei. Claro, 350 casos para essa semana, que é o que a gente está registrando hoje, é pouco. Eu acredito fortemente que a gente vai chegar aí perto de 1.000 casos de novo. Que nem eu ainda acho que essa semana vai chegar perto de 1.000 casos, mas, fundamentalmente, se a gente levar esses dados a sério, se a gente acreditar neles, e eu não tenho razão para duvidar, o que a gente vai observar? A gente vai observar que a gente está num período de decrescimento. A gente está num período forte de decrescimento. Aqui, essa semana de julho foi a semana que mais se registraram casos, e desde essa semana, pelo menos com os dados atualizados de hoje, essa semana aqui foi um auge da epidemia aqui em Porto Alegre, onde mais registrou casos, e depois começou a decrescer. Olha só as médias aqui, 220 casos nessa semana, depois 207, e só cai. Claro, a gente não vai ter 50 casos por dia, a gente vai consolidar esses dados num patamar um pouco mais alto, mas, por enquanto, é o que a gente tem, é uma boa notícia. A má notícia que eu tenho é que eu não sei se tem razão para isso estar acontecendo, mas só que nem eu digo, né, que nem várias pessoas já disseram, a matemática ela não resolve tudo, né, tem uma boa parte da medicina também na epidemia que a gente desconhece. Eu não estou vendo ainda motivo para essa queda acontecer, porque a nossa população ainda não está perto da imunidade de rebanho, né, que seria um motivo para os dados diminuírem. A gente está com o isolamento social ainda bem baixo, que seria outro motivo para diminuir os casos, mas enfim, talvez tenha alguma outra coisa acontecendo aí que a gente não está conseguindo observar, e talvez tenha aquele negócio da represagem. Talvez a gente só esteja num período de represagem mais forte do que o habitual, mas a gente não está conseguindo enxergar. As próximas semanas vão nos dizer, mas vamos analisar os dados como eles estão. A notícia boa é que o número de casos ativos está diminuindo, está despencando. A gente chegou aqui a ter quase 5.000 casos ativos e agora a gente está com menos de 3.000, 2.850. O ideal seria ficar aqui abaixo de 2.000 casos ativos. Vamos ver como é que se desenvolve ao longo dos dias, mas embora os casos ativos estejam diminuindo, as UTIs estão aumentando o número de pacientes confirmados com Covid-19 em UTIs em Porto Alegre, está aumentando semana a semana. Se a gente fizer a média móvel, se a gente pegar os últimos 7 dias e fizer a média de pacientes em UTIs, a gente vai ver que não tem nenhum dia, desde aqui do final de junho, em que a média móvel não subiu de um dia para o outro. Ou seja, a gente vem crescendo mesmo o número de pacientes em UTIs, e as UTIs estão esgotando. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Espero que aquele estudo que saiu há uns 10 dias mais ou menos esteja correto, que a gente esteja realmente perto do auge das UTIs. Uma coisa que a gente tem que observar é que realmente a gente está aumentando o número de pacientes em UTIs, mas está aumentando desaceleradamente. A gente está aumentando cada vez menos. A gente aqui saltou de 113 para 165, um crescimento de 50 pacientes nessa semana aqui. Depois 26 pacientes, depois de novo mais de 50 pacientes, e aí nessas últimas semanas aqui foram 18 pacientes a mais, 17 pacientes a mais, aliás 27 pacientes a mais, e aqui foram apenas 11 pacientes a mais, então tá dando uma desacelerada. Mas a gente pode olhar de novo os óbitos, isso aqui é uma coisa que vem me preocupando já há bastante tempo, continua me preocupando. Taxa de letalidade aumentando. Essa semana a gente saiu aqui, passou do patamar de 500 óbitos, até vamos fazendo uma comparação entre as capitais, a gente está com poucos óbitos, isso é ótimo, mas a nossa taxa de letalidade está muito alta. Taxa de letalidade alta indica ou sobrecarga do sistema de saúde, ou subnotificação, ou seja, que pode ser uma represagem também. Então, talvez seja um pouco de cada coisa. Chegar perto de 5% não é razoável, sendo que a gente ficou por muito tempo aqui na faixa de 2,5%.
seja, alguma coisa de diferente tem. Então vamos olhar. Mas outra boa notícia é que os óbitos dessa semana foram um pouquinho mais baixos do que nas semanas anteriores, mas a gente sabe que existe uma certa represagem de óbitos também. Por exemplo, essa semana aqui do dia 30 ao dia 6, no dia 6 tinham 73 novos óbitos. Eu chequei isso antes de olhar, antes de gravar o vídeo. E hoje estão com 85. Então aqui está com 72, talvez continue aí na faixa de 80 óbitos. Vão entrar mais óbitos que a gente não contabilizou ainda. Mas só que não está acelerando a olhos vistos essa semana os óbitos, enquanto nas semanas anteriores eles estavam sim acelerando. Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas em relação a isso. A taxa de letalidade tinha que dar uma caída. Desafio Porto Alegre, né? Tentar chegar em 55% de isolamento social, não podia estar mais longe, a gente está baixando. Claro, com a abertura do comércio vai baixar cada vez mais. Eu não sei se era o momento de fazer essa abertura, principalmente por causa da taxa de letalidade, por causa da ocupação das UTIs. A gente está com 86 vagas de UTIs, pessoal, para todas as especialidades. E, enfim, isso é muito baixo. A gente já tem vários hospitais que estão lotados, que não tem mais vaga de UTI. Então, não sei se era a hora da gente fazer essa abertura, mas, claro, que os comerciantes têm o seu motivo de pedir a abertura, né? Ninguém consegue se sustentar sem trabalhar, isso é um fato. Quer dizer, a maioria, né? E, enfim, a gente chegou longe do isolamento social, 42% na média, e tinha que melhorar esse isolamento, mas enfim, agora está cada vez mais difícil. Eu tô colocando isso só pra gente ver, a gente está chegando mais perto aqui do mês de junho do que do desafio mesmo de 55%, que seria uma coisa mais perto do mês de março. Enfim, o mapa dos bairros, eu vou começar a trazer esse mapa semana sim, semana não. E os bairros que têm mais casos também foram os bairros com mais novos casos. Olha aqui, Sarandi chegando a 417 casos, Petrópolis 329 casos, Lomba do Pinheiro 321 casos, Partenon 304 casos. Então esses 4 bairros, mais de 100 casos nessas 2 semanas. É bastante casos registrados. E a Restinga ganhou aqui bandeira vermelha também, porque teve a maior variação relativa, 67% de aumento em 2 semanas. Todo mundo com uma variação relativa alta. O que teve a menor variação relativa foi o Centro Histórico, ficou com 35% aqui, que é uma variação razoavelmente baixa, é abaixo da média dos outros bairros que mais tem casos, tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso essa semana. Vamos ver nas próximas semanas o que acontece com esses dados, se é uma represagem ou se não é uma represagem, ou se esses dados estão já consolidados. Vamos olhar, vamos ficar de olho, tá, pessoal? Então, tomara que eles estejam consolidados, tomara que aqui em Porto Alegre a pandemia esteja diminuindo, esteja desacelerando e que o pior já tenha passado, ou a gente esteja agora no pior e que o nosso sistema de saúde aguente. Vamos observar, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.